Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Quero deixar a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que estão em casa aí. Chame, convide amigos, vizinhos para estar assistindo. Compartilhe aí no seu Facebook, amém? Porque esta noite o seu Facebook, o seu Instagram vai ser um canal de bênção para alcançar muitas vidas. Nós estamos aqui hoje cultuando a Deus, mas estamos unidos, nós aqui, você na sua casa, para bendizer o nome do Senhor, amém? Então dá um glória a Deus bem alto aí na sua casa, quem está feliz com Jesus, porque o mundo pode estar em crise, mas eu e você aí na sua casa está em Cristo Jesus, amém? Gostaria que os irmãos em casa abrissem as suas Bíblias. Vamos dar início ao culto ao Senhor Jesus, o nosso Deus. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. É uma palavra maravilhosa, a qual o mundo precisa ouvir, né? Todos os habitantes da terra que estão vivendo este momento terrível, momento de desespero, de pavor, não conhecem a palavra de Deus, precisam ouvir a palavra do Senhor. Mas nós que somos o povo de Deus, eleitos pelo próprio Deus, nós temos o consolo, que é o Espírito Santo e a sua palavra, amém? Então eu quero meditar com você aí em casa, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. A minha tradução é um pouco atual, pode ficar diferente da sua, mas a palavra é a mesma. Assim diz o Senhor nesta noite: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele faz. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se, pensem em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Amém? Nós começamos o culto com esta palavra. Você em casa, enquanto nós não podemos nos reunir no templo do Senhor, a palavra de Deus nos orienta que nós devemos focar nas coisas do céu, não nas coisas da terra. Então desliga um pouco a sua televisão, se desliga um pouco das coisas desse mundo e foca no reino de Deus. Porque Deus, Ele falou para mim e para você: fique em paz, se apegue às coisas do Senhor. Amém? Vamos orar, feche os teus olhos nesta noite, coloque a tua família diante do Senhor e vamos agradecer a Deus por essa rica oportunidade de cultuarmos a Ele. Soberano Deus, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença. A Tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Então nós já cremos na Tua presença dentro deste lugar. Nós cremos que o Senhor já está presente dentro de cada lar, de cada um dos Teus filhos. Podemos contemplar a Tua presença em nossos lares. Por isso, nesta noite, Deus, a Tua igreja, Senhor, se reúne nos lares, se reúne em casa para Te louvar,
para te adorar, para dizer que o Senhor é o nosso Deus, que não há outro Deus além de ti, nem nos céus e nem na terra. Jesus, o Senhor é o nosso Deus. Receba o culto do meu irmão, receba o culto da minha irmã, pois é em concordância que nós cultuamos ao Senhor nesta noite. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e fala conosco nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, o Senhor está aí, creia. Glória a Deus. Graça e paz, meus amados que estão aí nas suas casas. Deus abençoe a vida de vocês. Jesus, o nosso guia, o nosso Senhor, Ele fala que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Entenda nessa noite, Jesus está no meio de vocês. Jesus está no meio da nossa casa. Jesus está no meio deste lugar. Jesus é o centro da nossa vida. Glória a Deus, vamos o adorar em espírito e em verdade. Sobre mim, o teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Tive que temer, porque eu sei que me ama. Vem me amparar, o teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. O teu amor não falha, não falha. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre.
Aleluia, Jesus, o teu amor não falha nas nossas vidas. O teu amor nunca falhou, Senhor. Nós acreditamos no teu amor, ó Pai. Nós acreditamos no amor de teu Filho Jesus. aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer.
és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh Deus, Tu és a nossa herança, Senhor. Oh Deus, Tu és a nossa herança, a nossa recompensa. Tu és, Senhor, o nosso bem maior, Senhor. Não há outro além de Ti, não há outro Deus além de Ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Ó Deus, nós esperamos no Senhor, nós queremos confiar no Senhor mais e mais. Acrescenta a nossa fé nessa noite, Senhor. Acrescenta a nossa fé nessa noite, Senhor. Perdoa, Senhor, por muitas vezes nossa falta de fé, Senhor. E que nessa noite possamos crer em Teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador do Brasil. Ó Pai, nossa herança é o Teu amor. Nossa herança é o Teu amor, Senhor. Nossa paz é o Teu amor. É o Teu amor, Senhor. Em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus conta conosco, queremos dobrar os nossos joelhos, queremos colocar nossa cara no pó, pra ver se assim haja esperança para o Brasil. Talvez assim haja esperança para o mundo. Ouça Israel, escute, ó Brasil, prostrem-se com o rosto no pó. Jovens e Siãos, ministros do Senhor, chorem entre a porta e o altar. Lembre-se daquele que o dia libertou. Escute e guarde no seu coração: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ao fechar meus olhos um dia nesse mundo, quero abri-los em Teu reino. Para isso eu sei, devo vigiar, consagrar minha vida no altar, rever os meus caminhos e não me esquecer que devo adorar somente a Ti. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único
Graça e paz, amados. Que alegria estar aqui convosco. Você que está do outro lado, online. Você e sua família, Deus que abençoe. Estou com saudade de vocês, tá bom? E você que não me conhece, sou o pastor Rivaldo, pastor da família Debaixo da Graça aqui de Praia Grande. Seja bem-vindo, tá? Abra sua Bíblia, quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado em meu coração. Uma palavra bem conhecida da igreja e daqueles que são leitores da palavra de Deus. Amém? Vamos ler em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. E depois Jonas 3, capítulo 4 em diante. Todos acharam? Amém? Então, está escrito assim na palavra de Deus, Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Virando a página, capítulo 3 de Jonas, o mesmo livro, Jonas, versículo 4 em diante, que diz assim: e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, em outras traduções, destruída. Versículo 5: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Versículo 6: porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano e de saco e assentou-se sobre a cinza. Amém? Até aqui. O que eu quero dizer com essa palavra? Ela tem um grande ensinamento para mim e para você nesta noite. Deus tem colocado essa palavra em meu coração. Eu quero compartilhar aquilo que Deus tem me dado, aquilo que Deus tem falado em meu coração. E eu começo falando quem era Jonas. Quem era Jonas? Jonas era um profeta menor da Bíblia que diz. E ele foi levantado com a missão, ele tinha uma missão para levar aquela cidade. Ele tinha uma missão de levar uma palavra de exortação, uma palavra àquela cidade em qual se encontrava em pecado. Aquela cidade chamada Nínive era uma cidade em qual a sua maldade, a sua crueldade era conhecida em todos os arredores de Jerusalém e de Israel. Era uma cidade em qual, pela sua crueldade, sua maldade, tinha chegado até a presença de Deus. A sua maldade, a sua malícia, em qual no versículo 2, né, do capítulo 1 de Jonas fala sobre isso, que essa maldade, essa malícia tinha chegado diante de Deus, e Deus não se agradava do que estava acontecendo naquela cidade. Aquela cidade era tão perversa que no momento que eles guerreavam com seus inimigos, que eles destruíam seus inimigos, eles pegavam as pessoas, eles tiravam a pele dele, ainda vivo dos seus inimigos, eles tiravam de tanta a crueldade que era. Eles pegavam ainda os seus inimigos, enfincavam a estaca e colocavam na entrada da porta da cidade. Para quê? Para que os inimigos vissem, né, a crueldade deles e ficassem com medo. De tanta era a crueldade dessa cidade chamada Nínive. E o pecado deles, não só isso, mas eles sacrificavam até crianças para os deuses pagãos da época. Eles eram um povo idólatra, um povo pagão, um povo que adorava outros deuses, e eles não queriam nem saber do Deus de Israel. E Deus assim desagradou daquele povo, do povo de Nínive, e
sendo eles assim tão cruel, Deus tinha uma missão para o profeta Jonas. E foi levantado o profeta Jonas para ir até essa cidade, em qual ia pregar para aquela cidade. Então o profeta, ele tinha uma responsabilidade, ele tinha uma missão. A missão dele, qual era? Pegar uma palavra de exortação, a palavra de arrependimento àquela cidade. E foi levantado. Mas o que aconteceu com Jonas? Jonas, ele conhecia aquela cidade. Por quê? Porque no lado norte dessa cidade, ela era vizinha de Israel. Era vizinha de Israel. Então ele conhecia tudo o que acontecia ali, a atrocidade que o povo de Nínive fazia para o povo inimigo. E ele conhecia, e ele foi levantado para levar uma palavra ali de arrependimento. E o povo, né, daquela cidade, ele conhecia. Então o que aconteceu? Ele ficou assim, no coração dele ele colocou: mas aquele povo é tão rebelde, é tão pecador, é tão cruel. E Deus, ele conhecendo o Deus que ele servia, fala: Deus vai perdoar, eu não quero que ele perdoe aquele povo não merece. E muitas vezes o que acontece conosco, acontece a mesma coisa com Jonas. Muitas vezes nós, servo de Deus, que temos nossos vizinhos, muitos vizinhos até entregues nas drogas, no vício, na prostituição, estão no pecado, e nós falamos assim: ah, não tem jeito, para isso aí não tem mais jeito. E nós queremos ser juízes, queremos ser Deus para a vida daquelas pessoas. Mas a nossa missão é pregar a palavra de Deus a esses que estão ali estão perdidos na prostituição, no pecado, na mentira, na prostituição, na idolatria. Nós, como servo de Deus, temos que ter misericórdia deles, assim como Deus teve misericórdia do povo de Nínive. E a missão da igreja, há quase não, 2020 anos, a função da igreja, a missão da igreja é pregando a palavra de Deus. Nesses últimos 2020 anos tem se levantado um povo, em cada geração tem se levantado um profeta de Deus para pregar a palavra do Senhor, e não tem sido diferente nessa geração. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus, profetas de Deus, para falar a essa nação, a essa Praia Grande, ao Brasil, ao mundo, que Jesus salva, cura, batiza e leva a homem para o céu. E em breve o Filho do Homem, Jesus, vai voltar para arrebatar a sua igreja. Aleluia. E nós temos que crer, nós temos que continuar pregando o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele continua sendo Deus, queira você creia ou não, ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele não mudou do quê? No seu amor. Ele continua tendo amor genuíno, o amor dele continua sendo grande para comigo, para com o homem, para com você que está em casa, para a sua família. Deus continua sendo o mesmo, ele não mudou. Ele continua sendo longânimo, ele continua sendo misericordioso. Esse Deus continua sendo o mesmo, mas também ele não mudou no juízo, porque ele tem da juízo dele. Aleluia. Mas ele tem misericórdia também. Ele é longânimo em se irar-se. Ele continua sendo o mesmo. O homem pode ter mudado, mas Deus, ele não mudou. A sua palavra diz que nele não há mudança e nem sombra de variação, porque ele continua sendo o mesmo. E Deus continua querendo salvar, porque ele continua amando a cada um de nós. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Aquilo que você faz, aquilo que desagrada a Deus, ele aborrece, ele abomina, mas ele ama o pecador, ele ama você, ele quer te salvar, ele quer te levar para o céu. Ele continua fazendo grandes maravilhas, grande obra. Ele continua salvando o drogado, ele continua salvando a prostituta, ele continua salvando o criminoso, ele continua salvando. Deus, ele não mudou, nós é que mudamos. Aleluia. Mas ele é justiça, e ele é juízo. Isso que muitos não querem pregar só que ele é amor e é longânimo. Longânimo ele é, a gente sabe disso, mas ele é justiça e ele é juízo. E ele tem juízo para aqueles que não se arrependem. Ele tem juízo, ele tem uma palavra para você que não quer se arrepender. E a palavra que ele tem é:
perdição, porque está escrito na palavra do Senhor, em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele disse assim, Jesus disse-lhe: ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura, é toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Essa é uma sentença para aqueles que não crê, aqueles que não crê que Jesus foi enviado e morreu ali na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou para salvar a mim, salvar você, salvar sua família, salvar você que está me ouvindo agora neste momento. Creia somente no profeta de Deus. Deus tem levantado profetas nessa geração. Nós temos pregado a palavra, temos pregado nos rádios, na televisão, através de revista, nas praças, no ar livre. Em todo lugar se ouve a palavra do Senhor, é no rádio, na televisão, e você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Basta você tomar a decisão de crer e acreditar no profeta de Deus e nessa palavra, essa palavra que é infalível, essa palavra em qual transforma o homem do mais pecador, do mais vil pecador. Teu pecado pode ser vermelho como escarlata, mas ele se tornará branco como a neve. Aleluia, através do sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário, para salvar você que está longe dos caminhos do Senhor, você que nunca deu crédito à palavra do Senhor. Hoje, nessa noite, você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E aqui, falando nessa parte de Jonas, Jonas então foi levantado como profeta para fazer essa ministração, essa pregação. Mas o que aconteceu? Você que talvez não conheça a história de Jonas, eu vou só dar uma pincelada. Jonas, ele foi levantado, mas como ele conhecia o povo que era mau, que era perverso, e também se tornou, queria ser como juiz, um advogado para aquele povo, queria condenar aquele povo, porque aquele povo era cruel, porque aquele povo era incrédulo, era abominável ao Senhor. Ele falou: não, esse povo não tem jeito, esse povo não tem jeito. Mas ele conhecia a misericórdia de Deus. Então o que ele fez? Ele fugiu indo para Tarse. Em Tope ele tomou um navio indo para Tarse. E o que aconteceu? Deu uma grande tempestade, e ali o que aconteceu? O capitão daquele navio começou a jogar as mercadorias fora para que o navio ficasse mais leve, e jogou tudo a mercadoria. E o que aconteceu? Ainda assim a tempestade continuava e o navio estava tentando ir a pique. Mas o que ele fez? O capitão fez um sorteio e caiu o nome de Jonas, e Jonas foi lançado no mar, e um grande peixe o engoliu e o levou, e ficou 3 dias no ventre desse peixe. E então ele faz uma oração ao Senhor de arrependimento, e qual nós vemos a história, quem é leitor sabe disso. Então ele fez essa oração de arrependimento, e Deus o perdoou, e Deus então o vomitou ali na praia de Nínive. E aí ele começa a pregar, e aí eu venho no versículo interessante, no versículo 3, versículo 4, em qual ele começa a pregar ali em Nínive. Então está escrito no versículo 4, em qual eu li, está escrito assim: e começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda há 40 dias e Nínive será destruída. Que pregação é essa? É uma pregação dura, é uma pregação que ele não colocou muitos textos, muita coisa, não floreou muito na pregação, não disse que Deus era maravilhoso, não disse que Deus é amor, não, ele deu uma sentença. A pregação dele era essa: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Imagine eu e você saindo agora em Praia Grande ou na tua cidade, falando: olha, em 40 dias Deus vai destruir essa cidade, em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Diz a palavra de Deus, em qual na leitura anteriores ou depois, fala que essa cidade era a caminho de 3 dias. 3 dias era o tempo para atravessar essa cidade.
Imagine o tamanho dessa cidade, 3 dias. No caso, você caminha um dia, imagine aqui, você caminhando de Praia Grande até Piruíbe, até quantos dias dá? Então, calcula aí o tamanho, são 3 dias. Ele estava pregando um dia ele estava pregando, de andar, ministrando e anunciando o decreto de Deus, ou o juízo de Deus sobre aquela cidade. E ele pregava, em 40 dias, essa cidade vai ser destruída. Então o que eu vejo a pregação não eloquente, uma pregação de juízo, uma pregação em qual ele pregou com a autoridade de Deus, falando que ia ser destruída aquela cidade. E o interessante é que naquele tempo o Espírito Santo não estava derramado ainda na terra, não estava derramado. E o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está agora aqui na terra. Ele foi derramado no dia de Pentecoste, quando estavam reunidos ali 120 homens orando e buscando a presença do Senhor, e ali ele foi derramado, e ali ele veio à terra, e ele está agora aqui na terra, e ele está querendo convencer você, ele quer convencer você do juízo, da justiça e do pecado. Mas naquele tempo, o Espírito Santo, ele era derramado em gotas, ou seja, derramado em pessoas específicas para a obra do Senhor, e era recolhido, não ficava igual está nesse momento na terra. Neste momento o Espírito Santo se faz presente em nossas vidas. Ele está aí na tua casa, está do teu lado e está convencendo você da justiça, do pecado e do juízo de Deus que vai vir sobre a terra. Aleluia. E Jonas, ele não tinha o Espírito Santo, o Espírito Santo não estava sobre ele, e ele era um profeta, estava pregando, e ele pregava na autoridade. Olha, 40 dias Nínive vai ser destruída. Imagine só que tremendo seria eu e você, como profeta de Deus, pregar essa pregação nos dias de hoje. Como é que seria? Como é que o povo ia reagir? Eu, como profeta do Senhor, nós estamos em quarentena, né? Quarentena. Ei, 40 dias. 40 dias. O mundo vai ser destruído. Ah, que assombro! Esse profeta é um louco. Mas o profeta Jonas foi levantado por Deus para pregar àquela nação. E aquela nação, olha só o que aconteceu depois dessa pregação de Jonas. No capítulo 5 diz assim, capítulo 5: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Capítulo 6: porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Pano de saco é sinal de humilhação. Cinza é se colocar na presença de Deus com humilhação, com saco e cinza. Era o que os reis da época faziam, é o que as pessoas da época faziam, se humilharam. E nós não estamos no dia de Jonas, nós não estamos nos tempos antigos, nós estamos nesse tempo, e Deus quer também, não que se vista de pano de saco, mas que teu coração se arrependa, que haja um arrependimento, não remorso, arrependimento. Remorso, tu pode até chorar e sentir, remorso não remorso é aquilo que você continua fazendo. Você chora, você até chora porque você cometeu um pecado, porque está no pecado, mas continua fazendo aquilo que desagrada a Deus. Mas arrependimento é quando você se arrepende e não comete mais o pecado. É aquilo que você cometia antes e não comete mais. Se você era um adúltero, não adultera mais. Se você era um mentiroso, não mente mais. Se você era um alcoólatra, não bebe mais. Se você fumava, não fuma mais. Aleluia!
Isso é arrependimento, é uma metanoia, mudança de mente. É você se arrepender daquilo que desagrada a Deus. Aleluia. E o que aconteceu com o povo de Nínive foi isso. Eles se arrependeram diante de Deus. Eles até pecaram, eles até eram mal, eles até eram idólatras, eles até eram adúlteros, eles eram. Mas quando a palavra de Deus veio, quando a palavra de Deus foi ministrada no coração deles, eles se arrependeram, eles tomaram a postura, eles tomaram a decisão. Realmente esse Deus, ele vai nos matar. E olha que o profeta Jonas não tinha o Espírito Santo, e hoje aqui como profeta de Deus, hoje pastor Rivaldo, cheio do Espírito Santo, onde tem o Espírito Santo dentro de mim, onde eu estou profetizando para você, na tua casa, aí onde você está, que tem que ter um arrependimento da tua parte, tem que ter um arrependimento no teu coração daquilo que tu tem praticado contra a vontade do Senhor, que tem desagradado o Senhor. Tome uma posição hoje, igual o povo de Nínive. Eles creram, olha só, está escrito assim no versículo 6 ou 7: e fiz uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Versículo 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Eles creram na pregação, voltaram-se a Deus, clamaram ao Senhor, vestiram de pano de saco e de cinza, fizeram um jejum. Nem animais, ninguém, nada, nem tomou água e nem foram para o pasto, ninguém. Fizeram um jejum porque eles creram que Deus realmente estava com a sentença para eles. E nos dias de hoje não está diferente. Nos dias de hoje tudo está se cumprindo de acordo com a palavra de Deus. Aqueles que são leitores da palavra de Deus conhecem e sabem que nós estamos caminhando para o fim dessa geração, para o fim deste momento. Deus está às portas, pela sua palavra, pelas profecias. Nos últimos dias teríamos o que? Perseguição. Nós estamos tendo perseguição. Nossos irmãos em todos os lugares deste mundo são perseguidos e mortos por amor a Cristo. Aqueles que servem, aqueles que confessam Jesus como seu Salvador, estão sendo perseguidos e mortos. A fome nós conhecemos, morre muita gente de fome. Pestes, aí está o coronavírus e outros vírus que virão e que estão para vir, e que tem ali, está o câncer matando direto, morre não sei quantos por dia de câncer. Tem muitas coisas, é terremoto, é peste, é maremoto, é tudo se cumprindo, tudo está aqui escrito. Então nós não temos que ter medo, nós que somos servos de Deus, nós temos que só aguardar o grande dia do arrebatamento da igreja. E nós, como servo de Deus, temos que continuar pregando e falando que Jesus cura, salva, batiza e leva o homem para o céu. Isso é a nossa função, isso é a grande missão nossa. Isso nós não temos que abrir mão, ainda que nós viemos a perecer, tombar falando, nós temos que continuar falando, ainda que esse povo seja rebelde, seja igual ao povo de Nínive, que eram maldosos, que eram idólatras, que não criam em Deus. Mas a nossa função como servo de Deus é amar essas pessoas, é continuar falando que Jesus é o caminho, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma.
Aleluia. Ainda que você creia ou deixe de crer, eu continuarei pregando e falando desta palavra que é viva e eficaz para transformar o homem do pecado, para libertar o homem da maldição que está determinado para todos os homens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Eu não mato, não roubo, eu sou bonzinho. Não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Carece de quê? De aceitar Jesus, de confessar Jesus como seu Salvador, de crer e acreditar que Deus mandou seu Filho unigênito. Por quê? Porque Ele continua sendo o amor dele é imensurável, porque Ele deu o seu Filho unigênito, Ele doou, ainda que eu e você não merecêssemos nada, nós não merecíamos nada, mas Ele deu porque Ele ama o homem, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E você que está na tua casa, que se encontra nessa situação, que não conhece ainda a Cristo, que não aceitou a Cristo, hoje tem a oportunidade de você aceitar esse Jesus maravilhoso, de levantar tuas mãos e confessar Jesus como teu Salvador. Aleluia. E no versículo 10, só para encerrar, diz assim: e Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Então, quando há um arrependimento realmente, não remorso, mas um arrependimento de coração, teu pecado pode ser o mais vil pecado que for, mas se você se arrepender, Deus certamente vai te perdoar, assim como fez com o povo de Nínive. Ele perdoou, se arrependeu, porque tinha uma sentença, e nos dias de hoje a sentença está colocada: aquele que não crer será condenado. Aleluia. Então, esse é a grande palavra que eu tenho para vocês nessa noite. Se você se arrepender, você certamente será salvo, igual o povo de Nínive. Deus se arrependeu da sentença que tinha contra aquele povo, mas por eles tomarem uma decisão de arrependimento, de se humilhar diante de Deus, Deus o perdoou e Deus o salvou da ira dele. E nessa noite eu te convido, você que ainda não conhece Jesus, que não aceitou a Jesus, ou que está mesmo afastado dos caminhos do Senhor, eu quero orar por você. Você tem essa oportunidade de aceitar Jesus como teu Salvador, porque Ele está às portas, Ele vai vir, queira você crer ou deixe de crer, a palavra dele tem que se cumprir, e vai se cumprir o grande dia do arrebatamento da igreja. E aí, isso que você está vendo é só o sinal de dores, o princípio de dores. Vai ter a grande tribulação, que vai ser pior do que isso. Se isso vocês acham que é muita coisa, isso é só o princípio de dores, e vai vir muito mais ainda. Então, você tem a oportunidade neste momento de aceitar Jesus, se entregar a tua vida a Ele, e deixar Ele governar a sua vida, e agradá-lo como tem que ser agradado, obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, aquilo que tem aqui dentro da palavra dele, para mim e para você, para que eu e você possa ser salvo e ser abençoado nessa terra. Amém? Deus que abençoe. Eu quero orar por você, você que ouviu essa palavra, ouviu os hinos. Eu quero convidar você, põe a mão no teu coração, eu vou fazer uma oração, que Deus venha salvar você. Amém? Ó Deus, aqui estão aqueles que ouviram, Senhor, a tua palavra. Eu não sei quantos vão ouvir, Senhor, mas desde já eu venho, Senhor, colocar ele nas tuas mãos.
cada um que está agora se entregando a Ti, Pai, que Tu venha perdoar os seus pecados, venha escrever seu nome no livro da vida, e que eles possam permanecer fiel a Ti até a Tua vinda. Abençoa as suas famílias, seus filhos, Senhor, a cada um deles que ouviram a Tua palavra. Pai, desde já eu profetizo na vida desses, que eles serão salvos, que eles serão libertos, transformados, e que eles irão morar no céu. Pai, perdoa os seus pecados e tem misericórdia deles, Pai. Tende misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Deus que abençoe a todos. Até o próximo culto, em nome de Jesus. Deus que abençoe. O Paulo, o diácono, vai fazer essa oração pela nossa nação, em nome de Jesus. Deus que abençoe. Estou com saudade de vocês. Amém? Fique na paz. Glória a Deus. Eu quero orar pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Está aqui alguns dízimos. Vamos apresentar diante do altar do Senhor, amém? E vamos orar também pela nossa nação brasileira. Nós temos que nos posicionar diante da situação que o nosso Brasil está enfrentando. Nessa noite, você tem que tomar uma decisão de ser Jonas, ou se você já é um Jonas, pregue o Evangelho. Mas se você ainda não está na posição de Jonas como profeta, se arrependa dos seus pecados, se converta e viva uma vida de santidade dentro do seu lar com a sua família. Porque Jesus virá para salvar você e a sua casa. Amém? Nós somos brasileiros. Eu não quero subir sozinho. Amém? Eu quero ver muito brasileiro lá no céu. Amém? Então nós vamos orar pelos brasileiros. Vamos orar pelo nosso presidente, pelos ministros que estão enfrentando uma batalha. E o inimigo está do lado, está dentro do Congresso, dentro do Senado. Mas nós vamos pedir para que Deus venha destruir toda investida de Satanás. Tudo que Satanás tem planejado, articulado, para tentar desestabilizar o nosso país. Com o quê? Com as epidemias, com a fome, com a violência, com a prostituição. Que nesta noite Deus venha destruir o trono de Satanás. Em vez de Satanás estar reinando no mundo, nós veremos Deus reinando no Brasil. Amém? Vamos orar. Deus, primeiramente eu quero te agradecer por todos os ofertantes e dizimistas da tua casa. Senhor, muitos têm, Senhor, abençoado para que essa porta permaneça aberta, para que no dia que tudo voltar ao normal, nós podemos receber toda a igreja do Senhor neste templo. E graças aos teus filhos que têm dizimado e ofertado, as portas estão abertas. Abençoe e prospera a vida financeira, a vida material, a vida profissional de todos os teus servos, e abre portas para aqueles que precisam de um emprego. Que não falte o pão na mesa dos teus filhos, que não falte a paz do Senhor que excede todo entendimento, que não falte a tua presença, a tua alegria e o teu amor nos nossos lares. Senhor, nós somos brasileiros, e como brasileiros nesta noite, Deus, nós queremos clamar a Ti em nome de Jesus, que o Senhor venha destronar Satanás nesta noite. Tudo aquilo que Satanás tem articulado, trazendo epidemias, miséria, fome, violência, prostituição, maldades, mortes, que nesta noite seja repreendido no nome de Jesus. Deus, revela o teu amor a esta nação. Abra os olhos do povo brasileiro para enxergar a verdade, porque muitos estão vivendo debaixo do engano, acreditando que é verdade, e muitos estão deixando de acreditar na verdade para ouvir as mentiras. Mas que nesta noite, Deus, o Senhor venha dar sabedoria ao povo brasileiro, que o Senhor venha dar discernimento ao povo brasileiro,
Que o Senhor venha dar sabedoria para ouvir e enxergar a verdade. Pai, nós abençoamos o nosso presidente, nós abençoamos os governantes, os prefeitos, os deputados, os senadores, os vereadores, nós abençoamos os ministros, nós abençoamos os professores, nós abençoamos os policiais, nós abençoamos os médicos e enfermeiros que trabalham dia e noite. Pai, nós abençoamos todo o povo brasileiro e declaramos e profetizamos em nome de Jesus a cura sobre esta nação, a libertação desta nação, o renovo de Deus sobre esta nação. Nós estamos no ano do renovo e nós profetizamos que o teu renovo virá sobre toda a nação brasileira. Guarda a tua igreja de ouvir a voz de Satanás, mas nos ensina a ouvir a tua voz. Pai, o Senhor é o nosso bom pastor, e que o Senhor venha guiar esta nação. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Nesta hora, meus irmãos, você que está na sua casa, declare em alto bom som o nosso grito de fé: o céu não está em crise, Deus está no controle. Eu creio em milagres. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, Jesus, Jesus. A nossa família está debaixo da graça de Deus. Salvação, total libertação. Quebramos as cadeias em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz. Entronizamos Cristo, Ele é o nosso Deus. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando